Mais uma vez eu tenho o privilégio tão grande de chegar até você. É um momento para mim tão precioso. Eu guardo no meu coração uma alegria tão grande para chegar esse dia e eu poder falar ao seu coração. Aparentemente eu estou falando com muitas pessoas, mas eu não falo com muitas ao mesmo tempo. Eu só falo com uma, só você. Mesmo se você estiver aí na sua casa, 2, 3, 4 pessoas me assistindo agora, o meu propósito é falar com uma única pessoa. Sabe por quê? Porque Deus é assim também. E a Bíblia diz para sermos imitadores de Deus. Ou seja, no meio de bilhões e bilhões e bilhões de seres humanos, Deus olha para mim como se só eu existisse. Deus olha para você como se só você existisse. Ele sabe até quantos fios de cabelo eu tenho. Ele me conhece antes mesmo de eu nascer e antes mesmo até do mundo ter sido criado, ele já me conhecia. Vamos entender isso. Porque Deus é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Nós não podemos ver Deus com os nossos olhos naturais, mas nós podemos conhecer Deus, porque Ele se revelou. E aqui está a Bíblia, ela é a revelação de Deus. Ela é a palavra de Deus. Tudo aquilo que Ele deseja que venhamos conhecer a respeito dEle está exarado aqui, dentro da palavra. Está dentro da Bíblia. E quando eu leio a palavra dEle, aquilo traz no meu coração alento, traz paz, traz acima de tudo uma compreensão tão grande do propósito que Ele tem para a minha vida. Sabe, Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Ele não escolheu umas pessoas para abençoar, outras pessoas para amaldiçoar, nada disso. Deus criou o homem à sua própria imagem e à sua semelhança. Nós não somos o que somos do lado de fora. Quando nós falamos a imagem, muitas vezes passa na sua cabeça a imagem de um homem que nasceu todo atrofiado. Aí você fica perguntando, mas será que ele é a imagem de Deus? Sim, ele é a imagem de Deus, porque nós não somos o que somos do lado de fora. É como uma carta. Um envelope pode estar amassado, pode estar inteirinho, o envelope pode ser grande, um envelope pequeno. O que conta na carta não é o envelope, mas é o conteúdo dela. É aquilo que está dentro do envelope. Então, o que está dentro do envelope que realmente é muito melhor, ou é o principal do que o envelope, o que está dentro. E o que está dentro de nós, nós somos um espírito. Temos uma alma, que é a nossa mente, nossa emoção, nossa vontade, e moramos num corpo. Mas durante a nossa vida, nós experimentamos momentos assim adversos, momentos muitas vezes delicadíssimos. E aqui a Bíblia tem um livro chamado de Jó. É um livro que começa bem num instante que ele estava vivendo um tempo de prosperidade altíssimo. Mas de repente ele perdeu tudo. Sabe o que é perdeu tudo? Perdeu tudo. Perdeu sua riqueza, perdeu seus filhos e perdeu. E acima de tudo, ele ficou tão doente, o corpo dele todo cheio de chagas, mal cheiroso, e a vida dele passou a ser ficar sentado num monte de cinzas e com um caco de telha, ele ficava coçando as suas feridas. Que quadro, que situação tão terrível. Mas algo que encontramos na Bíblia é um versículo que diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Na vida, esse amanhecer significa que nem tudo vai durar para sempre. É verdade que no dia tem apenas 24 horas, para que sempre tivesse um amanhecer. A noite é pequena, porque tem um amanhecer. Na nossa história, nós temos que permitir que o nosso coração também vivencie essa realidade. Pode existir novamente o quê? Um amanhecer. E o último capítulo do livro de Jó é o capítulo 42. Depois dele ter passado tudo que ele passou. Parece que um trator tinha passado em cima dele. Foi algo assim
tão terrível. Mas sabe o que aconteceu? Ele deu uma volta. Mas foi uma volta tão grande na vida dele que ele recebeu de volta tudo que ele perdeu. Tudo que ele perdeu, ele recebeu tudo de volta. Os filhos que ele perdeu, vieram novos filhos. E ele escreve nessa oração uma frase. Depois de ter vivido essa situação tão horrível, ele termina a oração dele de uma maneira que eu e você podemos também orar dizendo assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Nós não vamos ver Deus com os nossos olhos assim, não. Mas nós passamos a ver Deus na atuação dele na nossa vida, da atuação dele na nossa família, da atuação dele em todas as áreas da nossa história. Temos que ver a mão do Senhor sobre nós, temos que ver de uma forma clara. Eu te conhecia só de ouvir. Há muitas pessoas que conhecem Deus só de ouvir falar. Ele ouve, e muitas vezes vai de um lado, vai para o outro, vai de uma igreja, vai para outra. Ele só quer ouvir, mas não é só isso. Ele tem que ter uma experiência com Ele, ele tem que ter um relacionamento com Ele, ele precisa abrir a porta da vida. Por isso que no livro do Apocalipse está escrito assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. O momento que eu estou falando com você é exatamente Deus batendo a porta do seu coração, para que você se volte para Ele. Quem sabe você tem uma Bíblia em casa, igual eu tenho, mas muitas vezes sua Bíblia está aí só na estante, hoje, tão assim empoeirada. Tempo que você não abre a Bíblia para ouvir Deus, tempo que você não medita nas Escrituras, tempo que você não separa aquela situação tão delicada de se colocar diante de Deus, priorizando o seu relacionamento com Ele. Você não pode viver com o Senhor Deus só de ouvir falar. Você precisa ter relacionamento com Ele. Você precisa ter a intimidade com Ele. A Bíblia diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam. A intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam. Agora, Deus quer ser achado. Deus não vai esconder de você. Mas Ele deu para você o que eu tenho, que todo ser humano tem, é a liberdade. Somos livres. Livres é o livre-arbítrio. Você pode usar seu livre-arbítrio para voltar-se para Ele, para ouvi-lo, para obedecê-lo. E você é livre para voltar as costas também para Ele. Eu te conhecia só de ouvir. O conhecer Deus é a aventura mais linda que você pode ter aqui na Terra. Nada se compara com ela, porque a cada momento você vai conhecendo mais. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jesus Cristo, Ele não se parece com Deus. Jesus é Deus. Jesus é Deus. É Deus que se encarnou. É Deus que enviou seu Filho. Jesus Cristo veio em carne. Para quê também? Para que nós pudéssemos conhecer Deus, para que pudéssemos conhecer o caráter de Deus, para que pudéssemos ouvir Deus. E por isso que Jesus, as pessoas também o chamavam do Filho do Homem, mas ele era Filho de Deus. Mas durante aqueles 33 anos aqui, ele caminhou, fez os milagres que fez, cuidou, tocou em vidas, trouxe saúde, trouxe aquilo que ele disse, dizendo quase que no resumo da sua missão, dizendo: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E vida abundante, sabe quando é a vida abundante? É igual quando você põe água no copo e deixa o copo transbordar. Sabe, vida abundante é exatamente essa vida que transborda, que transborda, que transborda. E ele diz: eu te ouvia só de ouvir falar, mas agora
E o desejo do meu coração, e eu creio que é o desejo de Deus, é que exista para você também o quê? Um agora. É esse agora. E agora é uma expressão dentro do tempo. Agora significa esse momento. É essa hora do relógio. É esse momento que você está vivendo. E agora os meus olhos te veem. Por quê? Agora, porque antes ele não via dessa maneira. Porque antes ele pensava de uma maneira. Porque antes ele não tinha esse conhecimento de Deus. Por isso que Jesus Cristo dizia a todas as pessoas: quem vê a mim vê o Pai. Quem vê a mim vê o Pai. Quem vê a mim vê o Pai. Quem ouve as minhas palavras, ele dizia, não ouve simplesmente as minhas palavras, mas as palavras que o meu Pai me dá. Tudo que ele fez foi exatamente para que nós pudéssemos conhecer o Pai. Por isso que Jó, no momento quando ele olha, que antes ele estava tão cheio de chagas, ele estava vivendo aquele momento horrível, seus amigos em sua volta só ficavam acusando ele, dizendo: você está nessa miséria, você está vivendo isso e aquilo, você é culpado, você é um miserável, você é isso e você é aquilo. Quantas vezes isso machuca tanto a gente, não é verdade? Quando tem em nossa volta pessoas que estão só nos acusando, colocando mais culpa, mais peso, mais angústia, estragando o seu casamento, que já está tão estragado, e muitos falam: não, é isso mesmo, acabe com ele, não tem jeito, é melhor mesmo, chuta o balde. Não, não é assim. A única coisa que você tem, que você pode dizer assim: isto é meu, é o seu livre-arbítrio. É a liberdade que você tem. Esta liberdade que você tem de dizer sim para Deus e dizer não também. Mas esta liberdade, o que vai acontecer? Você é livre, mas agora você tem as consequências. Já podia continuar com aquele coração cheio de amargura. Já podia continuar com aquele coração cheio de ódio, de raiva, aquele dissabor, aquela cara tão fechada, aquela mágoa irremovível. Mas há um momento quando tudo muda. E esse, agora mesmo, é o momento de você voltar-se para Ele. E nós queremos te ajudar nessa caminhada. Nossos telefones, eles estão aí a seu dispor. 24 horas. Deus tem nos mandado falar que você pode mudar a sua circunstância. Você precisa abrir um espaço na sua vida para deixar Deus mover na sua história. Você precisa deixar muitas vezes um orgulho que não está te levando a nada. Você precisa, de uma forma bem clara, voltar-se para Ele enquanto é tempo. Por isso que a Bíblia diz: a noite vem quando ninguém mais pode. Então, tudo que você tem é exatamente essa liberdade de voltar-se para Ele. Medite nisto, considere isto. Eu não estou aqui falando com você com qualquer outra proposta, a não ser esta, para que você continue sabendo que Deus te ama, que Deus tem os olhos sobre a sua vida, mas que você precisa voltar-se para Ele. Quem sabe você é alguém que caminhou com Ele, quem sabe você já foi até um pregador do Evangelho como eu, você conhece a Bíblia, mas está aí, como Jó, só nos cantos. É o momento do renovo. Ligue para nós. Tudo que queremos é ver a sua vida, experimentar uma guinada tão grande, sabendo que a bondade do Pai sobre você é sempre, sempre, enquanto você está vivo, escolha caminhar com Jesus. A noite chega, tão rápido, mas Deus tem um novo amanhecer para você. Mas que esse novo amanhecer seja agora mesmo. Amém.